Olá, bom dia. Bom, no meu relógio está faltando um minutinho para as 11. Esperando a nossa convidada de hoje, a doutora Fernanda Baldanza. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se ela tá chamando, tá precisando de alguma coisa. Mas nossa live tá mesmo marcada para 11 horas. Eu e a minha velha mania de entrar um pouquinho antes. Oi, Lu, bom dia. Como você tá, minha querida? Doutora Luciene, nossa responsável pela coordenação de advocacia correspondente da CAARJ, é um prazer tê-la aqui. Nossa convidada chegou. Lu, aproveita e vê se meu áudio tá ok, amiga, por favor. Graças a Deus que você tá bem. Precisamos muito de você. Doutora Fernanda, bom Oi, bom dia. dia. Tô brincando como nós somos pontuais, né? Sim, Sempre, né? E, sempre. obrigada, Lu. Perguntei antes um pouquinho de você entrar, estava perguntando para a doutora Luciene se o áudio estava ok, porque agora quando eu entro em reunião ou entro em live, a primeira coisa que eu faço é perguntar se o áudio está ok. Porque a gente às vezes está falando e ninguém está ouvindo, né? Verdade. Fernando, o pessoal ainda está entrando, porque nós somos realmente muito pontuais. Então, enquanto o pessoal está aqui chegando, Tuninho, nosso grande amigo do Cacique de Ramos. Tuninho, se não fosse essa pandemia, estaríamos aí de novo com aquela bela festa no Cacique de Ramos, né, Fernanda? Com certeza, com Mas, certeza. mas em alguma hora vamos conseguir voltar, não tenha dúvida disso, né? Vamos sim, com certeza. Doutora Daniela também, Daniela Matos, da Subseção Leopoldina, Andréia Oliveira, querida. Maria do Delegadas da Socorro. comissão, atuantes, Olha, que delegadas bacana. atuantes. Nós compartilhamos ontem no grupo a live de hoje e eu pedi que eles comparecessem porque o assunto é direcionado a eles, né? A gente, a nossa comissão de prerrogativas. Com certeza. E aproveitando aqui a oportunidade, Fernanda, enquanto o nosso amigo está entrando, quero Uhum. te parabenizar pela comissão de prerrogativas. É uma comissão extremamente importante, muito atuante. Nós já até fizemos um encontro anteriormente para o projeto dos eixos educacionais. Você passou muita informação a respeito da área criminal na pandemia. Só que eu não poderia deixar, já que a doutora Thalita Menezes nos fornece esse espaço semanal, deixa aberto para quem quiser estar passando, né, um pouco mais de informação e conteúdo para os nossos pares. Então, eu não posso deixar de agradecer que você venha aqui disponibilizar dessa uma horinha aí do seu dia precioso para estar ajudando aqui os nossos colegas, os nossos pares com um pouquinho mais de informação a respeito de ética e prerrogativas, que, na minha humilde opinião, é de suma importância para o advogado que está militando, e principalmente para a jovem advocacia, né, que muito me preocupa no que tange a ética, no que tange algumas prerrogativas. Infelizmente, nós temos hoje, não é uma crítica, eu sou professora como você, mas aliás, professora Cristiane, que foi minha professora, está nos ouvindo aqui agora, é uma honra recebê-la, professora, seja muito bem-vinda. Simplesmente nós temos hoje uma grade de instituições, né, de faculdades de direito, que ética, infelizmente, os alunos da faculdade, né, eles pensam assim, eu tenho que estudar para a prova da ordem. E que droga, né? Eu tenho que decorar aquilo para a prova da ordem. E eu não sei se cria um trauma neles, né? Após prova, quando eles se tornam verdadeiramente, né, aptos à advocacia, eles criam um certo trauma, não sei se é pela prova da ordem, não sei se é por falta de informação durante a graduação, em que eles não entendem o quanto é valoroso tudo que eles aprenderam sobre ética e como isso vai ser importante na vida deles, né? Eu tenho muita esperança que essa ideia modifique, Fernanda, e que eles realmente pensem e entendam que não é apenas um estudo para a prova da ordem, e é também um estudo para toda a vida, né? Faço votos aqui que, aliás, eu estou vendo aqui o Ciro entrar, que é um dos coordenadores da CARD 4.0,
Ciro, assim como outros jovens advogados, a jovem advocacia, tenho certeza que com o tempo, Fernanda, vai estar mudando aí esse perfil, esse painel, para que todos entendam a importância da ética e a importância das prerrogativas. Concorda, minha amiga? Com certeza. Concordo em gênero, número e grau. Por quê? Hoje, a ética, ela não é tão disseminada quanto as prerrogativas. Nós temos um trabalho mais intenso na defesa das prerrogativas do que no próprio conhecimento sobre a ética. E a ética é primordial para o exercício da advocacia, tanto no relacionamento com os clientes, quanto no relacionamento com os próprios advogados e advogadas. Então, eu também tenho esperança de que a gente consiga transformar essa cultura de, de não conhecimento, a ética, e que quanto mais os advogados se interessarem em buscar o conhecimento, em buscar as decisões, saber qual o entendimento da ordem, eu acho que isso valoriza e aperfeiçoa a advocacia. Fernanda, concordo com você. E agora nós já temos um tempinho como, como professoras, não digo rigorosas, né? Mas digamos que levando em conta a disciplina, né, nas salas de aula. Já temos aqui um número considerável nos assistindo, então eu vou aproveitar aqui em nome da presidente Thalita Menezes e toda a diretoria da OAB, agradecer pelo seu tempo, agradecer pelo seu brilhante trabalho à frente da Comissão de Prerrogativas. Você é uma mulher que realmente é uma liderança na nossa subseção e uma liderança na ordem, né? E o seu trabalho é muito significativo. E daí eu preciso hoje realmente que você nos ajude, porque eu tenho dito, Fernanda, que esses 60 minutos de live não pode mais ser um bate-papo como estava sendo no início da pandemia. Nós temos uma ferramenta para divulgação de informações. Nós temos uma ferramenta para que os nossos pares possam ter um pouquinho mais de conhecimento de forma graciosa. Então é um compromisso de todos os professores, todos os dirigentes, usar esse espaço realmente para transmitir informações. Então é claro que nós temos que ter um tempo para saudar os seus delegados, saudar os nossos dirigentes. Estamos aqui com a doutora Maria de Fátima, que é conselheira da seccional, presidente da Comissão do Idoso, que adora, né, o seu trabalho, admira demais o seu trabalho. Mas temos também que ter o compromisso de passar um pouquinho desse trabalho. Informando também a todos que estão nos ouvindo que essa live vai ficar gravada, tanto no perfil da doutora Fernanda Baldanza, como no meu também. E aí nós vamos estar compartilhando o material, caso depois alguém queira passar para algum amigo, alguma amiga que deseje assistir, se o conteúdo, é claro, ao término for de agrado de todos. Vai estar no Instagram, no IGTV, gravado, não é mais por 24 horas, agora fica por tempo determinado, e é um material de consulta e de pesquisa, se alguém necessitar posteriormente. E os agradecimentos feitos, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, Fernanda. Obrigada, Andréia, pelos elogios. Eu reitero que é uma grande honra participar de uma live com você, de ter a oportunidade de compartilhar o seu espaço. E deixo meu profundo agradecimento à doutora Thalita, que promove esse projeto e nos dá tanto espaço para que a gente possa aprimorar, né, a advocacia. E como você mesma disse, que a gente use esse espaço como uma ferramenta de produção de conhecimento, uma ferramenta de fortalecimento da advocacia através do conhecimento. Então, queria saudar todos que estão presentes, doutora Maria Cabo, professor Felipe Nicolite, meu amigo. Gostaria de saudar os delegados e as delegadas aqui presentes e dizer que a atuação da comissão só é possível pela união de todos, porque a comissão em si é uma união, é uma força que nasce da união. Então, cada delegado e cada delegada representa a comissão em sua força e em sua representatividade. Então, gostaria de dizer que, enquanto representante da Comissão de Prerrogativas, ressalto a importância dessa união e do trabalho coletivo
compartilhado, porque eu costumo dizer, Andréia, que a gestão da comissão de prerrogativas, pelo menos durante a minha estadia, é uma gestão compartilhada. Então, a união que faz a força. Parece clichê, mas a gente entende a força dessa expressão estando à frente de uma comissão tão importante e que promove a defesa dos nossos pares. Então, é extremamente gratificante conseguir resolver um problema, conseguir ajudar o colega, e aquele retorno é a maior gratidão que nós podemos ter. Então, é uma comissão de auxílio, de solidariedade. Então, assim, essa é a minha visão. Não. Agradecer a todos os presentes e agradecer principalmente aos delegados e às delegadas aqui presentes. Então, vou me apresentar brevemente. Oi, pode falar. Não, melhorou o som. Tá ok agora. Tá ok. Tá. Tá me ouvindo no mesmo tempo ou tá com algum delay? Tudo bem? É um pouquinho, bem pouquinho, mas tá dando para ouvir bem. Tá bom. Saudar a minha amiga, a doutora Ana Paula, grande criminalista, também aguerrida, e agradecer pela audiência. Então, eu sou advogada, eu trabalho especificamente na área criminal, estou presidente da Comissão de Prerrogativas da Subseção Leopoldina e tentando ajudar a advocacia, seja na parte operacional, que é a fase da violação das prerrogativas e todo o seu procedimento, seja na parte do conhecimento, dessa aproximação que eu sempre quis, que eu sempre promovi da comissão com a academia, né? Então, eu acho que esse eixo duplo é o que sustenta a nossa comissão enquanto eu estiver presidente. Muito bom, Fernanda. E para quem está chegando aqui agora, esse é um projeto da Subseção Leopoldina. Eu sou coordenadora dos eixos educacionais, sou secretária-geral da OAB Leopoldina. Tenho 2 projetos na CAARD, que é o Aperfeiçoando a Advocacia e o CAARD 4.0, mas não tenho mais o que falar, agora eu só tenho que aprender com a doutora Fernanda e, quando possível, também debatermos um pouquinho os pontos, porque é sempre bom estar interagindo, mas principalmente passando as informações. Fernanda, eu queria saber com você qual a importância da defesa das prerrogativas no atual cenário pós-pandemia. Bom, esse cenário pós-pandemia é o que eu costumo dizer sempre, Andréia. É um cenário ainda incerto. Lá no nosso último encontro, a gente conversou sobre isso e a gente levantou essa questão da incerteza. Então, quando a gente tem esse período de incertezas, de dúvidas, né? Tudo isso reflete no exercício profissional de qualquer profissão. Então, especificamente da advocacia. Por quê? Porque a advocacia, por sua natureza, é uma atividade presencial. A gente precisa estar no fórum, a gente precisa ter esse contato com os servidores, precisa conversar com o nosso cliente. E eu acho que essa característica é a primeira que nós vamos precisar adaptar, porque a gente vai ter um breve período de distanciamento social. E esse distanciamento social, ele já reflete na atividade da advocacia. Então, primeira coisa é a adaptação às audiências virtuais. Muito se tem falado, muito conteúdo tem sido produzido para que a gente possa auxiliar e até mesmo aprender como a gente vai se portar diante de um ato virtual. Então, as audiências, o próprio contato com os magistrados, com as serventias que se transformaram. Então, tudo agora tem sido feito de forma remota. Então, acho que nesse contexto nós precisamos ficar bem atentos no retorno gradual das atividades, porque pode ser que em alguns pontos nós tenhamos
alguma espécie de, diria, de mitigação de alguma prerrogativa. E o princípio máximo das prerrogativas é a defesa intransigente. E aí, André, eu entro no ponto que a gente conversou de conteúdo. Por que é tão importante defender as prerrogativas? Por que que a gente ressalta essa importância da defesa das prerrogativas? Porque se tem debatido muito sobre isso. Então, eu não posso deixar de falar de prerrogativas sem falar da advocacia. Como a gente sabe, a advocacia é a única profissão com regramento constitucional. A nossa profissão, ela é essencial à atividade jurisdicional. Então, quem nos diz isso é a Constituição. E a advocacia promove a defesa da sociedade. Somos nós que temos capacidade postulatória para requerer ao Poder Judiciário que restabeleça o nosso direito, que repare um direito, enfim, que busquemos a tutela jurisdicional. Então, acho que começa da essencialidade da advocacia como uma profissão que integra o sistema de justiça. Então, como a gente promove a defesa da sociedade, e muitas das vezes essa defesa envolve direitos fundamentais, daí a importância de termos as nossas prerrogativas respeitadas. Porque a defesa das prerrogativas é a defesa da sociedade, a defesa do jurisdicionado, que vai buscar a tutela através do advogado, da advocacia particular. Excetuando as questões, as hipóteses de atividade sem a presença do advogado, o habeas corpus, a litigância no juizado até 20 salários, mas excetuando essas hipóteses, a regra é que somente o advogado tem capacidade postulatória. Então eu penso, Andréia, que a nossa maior preocupação com pós-pandemia, esse retorno gradual das atividades, vão ser esses pontos de adaptação, né? A questão da virtualização dos atos judiciais, a questão do contato com as serventias. Por exemplo, eu estive no TJ ontem. O TJ está vazio, continua vazio, mesmo com a permissão de retorno dos advogados. Então, esse cenário, a gente precisa monitorar bem de perto. Já conversei com a comissão e nós vamos monitorar esse retorno gradual, porque me parece que podemos ter algumas questões importantes para as prerrogativas. A única experiência que eu tenho, realmente, eu só vou ao TJ, enfim, quando o escritório tem alguma demanda que eu posso estar no centro, já terminando uma audiência, o TJ abria 11 horas, e aí a audiência trabalhista é bem cedo, mas não tenho o hábito de ir frequentemente ao TJ da capital. Na verdade, a minha casa, eu posso considerar ter minha casa, né, como da doutora Luciene e outros trabalhistas, é o TRT. E essa semana mesmo eu vi uma live com o diretor do TRT, e nós estamos com muita dificuldade de retornar em função da estrutura física do TRT. A Gomes Freire tem uma dificuldade muito grande com a janela, fluxo de ventilação, a quantidade de frequência do TRT é muito diferente do TJ, os corredores são lotados. A Gomes Freire, então, é muito assim, a ponto de não ter nem onde sentar. Né? Eu não estou fazendo disso uma crítica, porque assim como o meu irmão mais velho e eu, nós frequentamos sim TRT de Baixada, fora do Rio, no Rio, e temos muito orgulho disso, mas é uma realidade totalmente diferente do TJ, totalmente diferente, né? O TJ, você realmente tem alguns locais, aqueles corredores ali de juizados, são um pouquinho mais aglomerados, mais cheios, mas não se compara ao fluxo de pessoas no TRT. É bem diferente, né? Mas eu tenho a impressão, Fernanda, que todos nós estamos nos readaptando. Eu, inclusive, vi essa semana até um ex-aluno, fiquei muito orgulhosa de ver, o Dr. Florisvaldo participando da CJT, da Comissão de Justiça do Trabalho, da OAB, e eles estão com plantões também, né? Para estar auxiliando e tudo mais.
O que eu acho que os nossos ouvintes talvez não tenham muito a ideia é que nós estamos vivendo não a mesma vida. Aliás, nunca mais vamos viver a mesma vida, né? Nós vamos levar uma bagagem de tudo que está acontecendo nesse momento de pandemia. Mas como você falou, as audiências virtuais, pelo menos no TRT, eu tenho praticamente certeza que elas vieram para ficar. Não em todas as modalidades, mas em conciliação, em Sejusc, em audiência inicial. Eu tenho a impressão que ela veio e não vai mais embora, né? E é exatamente o que você falou. Todos nós vamos ter que nos reinventar para entender como que a gente pode estar utilizando e tendo assistência de prerrogativas, mesmo que de uma forma virtual, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, como é que eu faço? O delegado ficava no sexto andar, na Leopoldina, no caso, né? Sim. Ficava no sexto andar. E agora, não tem mais delegado lá? Eu falei, tem delegado sim, só que ele não está no sexto andar. Você tem um telefone em que ele vai te atender. Inclusive, a subseção Leopoldina tem um telefone que é para plantão de prerrogativas, não é isso, Fernanda? Sim, temos um telefone. E aí, específico para isso. Então, as pessoas não estão desamparadas, né? Existe uma certa não é dificuldade, é porque é muita informação em pouco tempo. Até um certo desconhecimento, né? Sobre algumas situações que elas permanecem, as prerrogativas continuam sendo atendidas, os delegados continuam atuantes. E eu até estava vendo, aliás, morram de inveja, eu recebi de presente da doutora Fernanda um livrinho de prerrogativas virtual. Mas como eu sou uma pessoa muito boa, se depois vocês quiserem ter um livrinho virtual também, se a doutora Fernanda deixar, vocês podem estar mandando um direct ou mandando um WhatsApp, quem tiver o nosso contato. A gente pode estar passando, sim, esse livrinho de forma virtual, porque é muito bom que todos tenham esse livrinho para consulta, não é mesmo, Fernanda? Com certeza. Desculpa. Você fala da guia de prerrogativas. Do guia de prerrogativas. Do guia de prerrogativas, sim, isso. A gente pode disponibilizar, é muito importante. Ali tem um compilado, né, das principais causas sobre prerrogativas. E aí, Andréia, eu queria uma dúvida minha, né? Eu sou criminalista, então eu atuo especificamente na área criminal. Então, tenho coordenador de área civil, tenho coordenador de área penal, mas eu concentro mais as questões criminais. E aí até queria dizer que quem sempre me ajuda muito com questões trabalhistas é o Dr. Jorge Cabo. Sim. Então, eu sempre, quando tenho alguma dúvida, encontro com ele me ajuda, sempre me passa as atualizações de prerrogativas junto ao TRT, e veja, essa interação é muito importante, porque a gente consegue reunir conhecimento de todas as áreas e formar uma comissão forte. E aí eu queria, até o seu âmbito de atuação, eu queria saber como que a gente pode falar sobre prerrogativas no âmbito das mediações, que eu tenho visto que alguns advogados fazem algumas críticas, tem alguns pontos peculiares, então queria saber mesmo essa parte da mediação com relação às prerrogativas. Na verdade, eu sou muito curiosa, né, Fernanda? Não é nem minha especialidade, não, mas é porque em algumas aulas, em algumas situações, nós precisamos passar. Eu sou, como é que eu vou dizer? Eu sou uma combatente, né? Eu tento sempre fazer com que os meus alunos leiam, que os meus alunos, pelo menos, despertem a atenção, né? Então, em sala de aula, muitas vezes eu trago o tema para que eles possam estar conversando. Em mediação, por exemplo, poucas pessoas sabem que no Código de Ética, né, consta mediação também na atenção de prerrogativas. E no CPC também nós temos esse respaldo. Por exemplo, é imprescindível a presença do advogado, da advogada, da advocacia na mediação. É imprescindível, é uma prerrogativa realmente, né? Doutora Fernanda? Desculpa. Voltou? Eu virei sem querer a câmera tentando responder
Mas Não, desculpa. não, que isso? E então, e às vezes essa questão vem, né? Não, mas assim, a mediação, gente, é obrigatória a presença da advocacia na mediação. Isso está lá no CPC, isso está lá no Código de Ética. Esse compilado que a Fernanda gentilmente me presenteou e que eu já vi um monte de gente pedindo aqui, mas pode deixar que eu vou enviar sim. E a doutora Fernanda também, se pedir, vai enviar com o maior prazer, porque quanto o maior número de pessoas tiverem o conhecimento, mais fácil é o trabalho da Comissão de Prerrogativas. Porque muitas vezes isso é narrado, inclusive o doutor Jorge, muito tempo fez parte também, eu não sei se ainda faz, porque ele tem tantas atividades de prerrogativa, mas ele é muito antigo, né, na área. Ele fala que muitas vezes o chamado nem é para prerrogativas, é até para processo. É um problema processual e aí existe uma certa confusão com referência a prerrogativas. Isso é muito comum, Fernanda? Isso é muito comum acontecer. E a gente precisa ter em mente, principalmente os delegados e delegadas. Vou só fazer uma pausa, André, para saudar a doutora Ana Paula Castro, nossa presidente da Comissão da Diversidade, que promoveu um belíssimo encontro recentemente pela OAB Leopoldina. Sim. Tivemos a primeira Semana da Diversidade e foi um trabalho extremamente competente e responsável, com grandes nomes, grandes expositores do tema. Então, doutora Ana Paula, parabéns e muito obrigada por me permitir participar desse evento. Então, André, voltando, eu me deparo muito com essa questão. Às vezes é uma dúvida processual, às vezes é um trâmite processual e a comissão de prerrogativas é acionada. Então, a gente precisa ter em mente o seguinte: quando a gente vai identificar a violação de prerrogativas, nós temos o artigo 7º. Ali é o nosso grande catálogo de prerrogativas da advocacia. Mas eu costumo dizer que o artigo 7º, inciso 1º, ele nos abre uma janela de interpretação, porque ele fala em livre exercício da advocacia, tá? E aí eu vou te contar um caso que já tem relação com o tema e já fala da atuação da comissão durante a pandemia. E você vai entender. Tinha uma reunião para negociar a questão do desconto das mensalidades escolares. E aí essa reunião, ela seria composta pelos pais dos alunos e a parte, os representantes da escola, da instituição de ensino. E aí um advogado nos procurou informando que a comissão da instituição de ensino tinha proibido a presença do advogado na mesa de negociação. Então, ele nos acionou e, com base no artigo 7º, inciso 1º, que seria o livre exercício da advocacia, o direito de estar com o seu cliente durante uma negociação que nasce de uma lei e que pode ter implicações jurídicas. Então, a presença do advogado se faz, sim, essencial naquele momento, e a comissão foi acionada. Então, esse caso, eu consegui identificar uma possível violação de prerrogativas. Tá? Agora, existem questões processuais que a gente recebe também. E o que a gente recebeu muito, Andréia, durante a pandemia? Solicitação de contato das serventias. E todas essas informações, elas estão disponíveis no site do tribunal. Mas, de qualquer forma, para facilitar esse acesso, nós desenvolvemos, e aí eu falo agora do Dr. Cássio, que é o meu novo vice-presidente, é vice-presidente junto com o Dr. Michel. Ele desenvolveu um guia com informações sobre todas as serventias específicas da Regional Leopoldina. Nós já disponibilizamos para os delegados e delegadas, mas é um conteúdo que pode ser disponibilizado com todos os advogados que possam eventualmente ter algum processo na Regional Leopoldina. Então, finalizando, o que eu vejo? Que realmente existe sim, André, essa
confusão entre questões processuais e questões de prerrogativas. Então, a gente precisa identificar o problema, verificar se trata-se de uma violação de prerrogativas. Então, isso seria um juízo de admissibilidade que a gente faz acerca do fato, se adequa à questão das prerrogativas e aí a gente procede. Bom, então eu acho que eu consegui explicar, né? Porque vai depender do caso concreto. Mas eu penso que, sim, existe essa questão da questão processual com relação aos direitos da advocacia traduzidos nas prerrogativas. Bom, desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Porque eu já ia complementar perguntando o seguinte: se nessa pandemia você tomou conhecimento de alguma forma de despacho com magistrados na Justiça do Trabalho? Fernanda, foi muito bom você falar disso, muito, muito interessante, porque quando eu falo em live ou com os alunos, que eu voltei, né? O mundo realmente é cíclico, não tem jeito, porque uma determinada época da minha vida, eu trabalhei muito com online, preparatório do exame de ordem. Aliás, estou vendo vários ex-alunos aqui, inclusive a doutora Camila, que é a nossa diretora da ESA, que eu tive orgulho de ser minha aluna também, e hoje me substitui na Escola Superior de Advocacia. E eles ficam numa situação de que, como se essa pandemia nos tirasse totalmente o contato, né, com serventias, com o magistrado. E eu posso falar pelo TRT realmente, eu não tenho como falar diferente. Pelo TRT eu posso te dizer o seguinte, minha amiga, a live travou para mim, agora voltou. Ok, Lu, voltou, né? O TRT tem sido um exemplo. Volto a dizer, gente, assim, não estou passando mão, porque não é isso. Tem trabalhado muito. Nós mandamos e-mail e somos respondidos. Nós mandamos... fazemos contato com as serventias, somos respondidos. E por incrível que pareça, Fernanda, os magistrados estão marcando horário para despachar com a advocacia. No último dia 7, por exemplo, uma magistrada de Niterói deu um exemplo assim que eu acho que tem que ser seguido. Ela marcou, nós entrávamos em contato com a serventia através do telefone ou e-mail, agendávamos o horário e entre 10 e 11h30 ela estava despachando com a advocacia. E aí, Fernanda, como todo mundo diz que eu sou muito positiva, e sou mesmo, eu sempre procuro ver o melhor de alguma coisa, que tem que tirar o melhor disso. Quantas vezes, Fernanda, do escritório Dr. Jorge ou eu precisamos ir ao centro do Rio, no TRT lá da Lavradio ou na Gomes Freire, para tentar despachar. Às vezes nós não temos nem audiência, mas é urgente, nós precisamos. E você imagina, tem que ter aquele... E aí o pessoal fala assim para mim, mas Andréia, ela atendeu de 10 às 11h30. Dando os beiços. Porque muitas vezes a gente fica tentando agendar, ver o horário, liga, fala com o secretário e nós não conseguimos. E hoje, na pandemia, Fernanda, nós estamos conseguindo, sim, não são todos, mas eu acho que é até um momento de adaptação e adequação, né? Quem quiser confirmar essa informação, que eu não estou fantasiando, nem dizendo que é tudo lindo no TRT, não é o caso, mas pode entrar no site do TRT Primeira Região, vocês vão ver lá, no dia 7 de julho, foi um grande exemplo, uma magistrada que entendeu a necessidade da advocacia ter esse contato e estava agendando os horários e, sem sombra de dúvidas, Fernanda, eu acho que vai virar, não uma rotina, mas vai virar uma opção de contato com o magistrado através de videoconferência, virtualmente, esse contato para despachar. Para mim é um exemplo, eu fico muito feliz quando se tem exemplos positivos. Eu gosto sim de falar, eu publiquei nas minhas redes sociais, porque eu acho que é muita gente batendo e pouca gente falando assim, parabéns, a atuação foi boa, a atuação foi exemplar. Eu acho isso de extrema importância. E, Fernanda, aproveitando aqui a oportunidade,
uma pessoa, não lembro mais o nome, que eu estou tentando anotar e conversar e falar e tudo ao mesmo tempo, pediu onde consegue o telefone dos delegados da subseção Leopoldina. Eu só não vi o nome de quem pediu, mas alguém pediu aí na conversa. Foi a doutora Ana Paula. Eu Foi? vou disponibilizar, porque eu tenho ele no meu telefone que eu tô usando, mas eu vou disponibilizar. Inclusive, a gente vai fazer uns cartazes e vamos colocar no fórum durante esse período para que, se acontecer alguma coisa, os advogados entrem em contato. Porque, por enquanto, os plantões presenciais vão continuar suspensos, mas a comissão continua atuante. Então, eu vou disponibilizar o número, Ana Paula. Tá, obrigada, Fernanda. E assim, para a gente poder, já estamos passando da metade, passa muito rápido o tempo, né, do nosso encontro. Eu queria que você passasse, porque eu estou vendo muito estudante aqui, né, e eu acho muito importante. Eu tenho até uma conversa que nós não podemos falar dos processos, mas a doutora Fátima sempre passa da preocupação que ela tem enquanto conselheira de verificar o grande número de demandas envolvendo a jovem advocacia no conselho. E você também, né, deve ter essa informação até muito melhor que eu, da preocupação, né, a jovem advocacia, às vezes por uma informação de não amarrar um contrato, ou de repente não... desinformação mesmo, né? Desinformação. Qual a importância do conhecimento ético profissional, Fernanda, na sua visão? Bom, essa para mim é a parte essencial e fundamental do direito. Eu penso e sempre falo, Andréia, nas minhas palestras que eu falo sobre prerrogativas e ética, você sabe que eu gosto muito, então estou sempre produzindo algum conteúdo. Eu digo o seguinte, os dois pilares de valorização da advocacia, eles são a defesa das prerrogativas e a valorização da ética profissional, né? A observância às normas deontológicas. E por que é tão importante? Porque o Código de Ética, ele visa garantir transmitir uma segurança àqueles que irão contratar o advogado. E aí a gente volta à essencialidade da advocacia. Porque é uma profissão que vai lidar com direitos, e muitas das vezes direitos fundamentais daquela pessoa. E aí eu posso citar como exemplo o direito à liberdade no direito penal, o direito às verbas trabalhistas que têm natureza alimentar na Justiça do Trabalho. Então, o direito do consumidor em si, que é um direito fundamental. Então, a gente lida com questões sensíveis, importantes e que podem transformar a vida daquela pessoa. Então, o Código de Ética, ele vem para transmitir uma segurança de que aquele que contrata um advogado terá um profissional submetido a um rígido controle comportamental. Porque o Código de Ética nada mais é do que um controle comportamental associado ao exercício profissional. E essa preocupação sua e da doutora Maria Cabo, que também compartilho com a jovem advocacia, eu penso que é uma questão mesmo de prática, experiência, porque ainda não tem experiência, mas também, Andréia, é um déficit, sim, no conhecimento das normas. Pode ser, inclusive, o que você falou no início, aquele trauma decorrente do exame, em que a pessoa é obrigada a decorar aqueles preceitos, e aí se torna uma forma de conhecimento mecanizada, né? Então, eu penso que esses dois sintomas refletem na questão que a gente vê. E sim, estatisticamente dizendo, tem bastante processo contra a jovem advocacia. Por exemplo, e aí vou te falar a importância do conhecimento ético. Ontem eu tive um advogado que atravessou uma petição num processo meu. E a gente sabe que para tirar um advogado do processo, a gente precisa revogar os poderes dele, comunicar, né? Existe um procedimento. E depois da comunicação, a gente tem que comunicar no processo. Então, ele fez tudo isso
e não me comunicou. Então, ele praticou uma infração ética. Então, essa é a importância, até mesmo para proteger os advogados de eventuais procedimentos disciplinares. Perfeito, Fernanda. Então, realmente é uma preocupação e volto a reforçar e vou levar isso para a pauta também da Jovem Advocacia, que é um projeto da CAARJ de mãos dadas com a OAB, uma outra vertente para estar ouvindo, né? Nós precisamos saber aonde que está havendo a falha. E enquanto professora de preparatório para o exame de ordem, que eu trabalhei durante 10 anos, é essa sensação que eu tenho. Posso estar equivocada. Talvez ouvindo esses jovens, né, ainda na instituição de ensino, ainda no estágio, ainda enquanto bacharéis, nós podemos estar modificando essa visão, né, e fazendo eles entenderem a importância daquele estudo, não só para passar na prova da ordem. Mas volto a dizer, pode ser até uma posição solitária minha, mas é a impressão que eu tenho dessa situação, né? Fernanda, também não consegui pegar o nome, eu estou tentando anotar tudo muito rápido. Alguém pediu para que você falasse da importância, esclarecimento sobre as audiências virtuais. Eu não sei se eu consigo voltar aqui e ver quem pediu. Deixa eu ver se eu consigo. Mas a pergunta é basicamente essa, falando de audiência. Aqui, ó, Fernanda, quando você puder, fala um pouco da sua posição sobre as audiências por meio virtual, por favor. Bom, eu sigo a orientação desculpa, e o pensamento da doutora Andréia. Eu consigo ver pontos positivos em tudo. E eu acho que a gente precisa ressaltar esses pontos. Bom, no procedimento criminal, nós já tínhamos a audiência por videoconferência, principalmente dos réus que se encontram em presídios federais. E agora a gente se vê nessa situação de que as audiências virtuais chegaram de uma forma repentina. Então, o que eu penso no meu íntimo e de acordo com tudo que eu tenho lido? Que nesse momento de transição, as audiências virtuais, elas têm que ser facultativas, até mesmo pelo período de adaptação. Mas eu não vejo, pontos extremamente negativos. Eu acho que com relação ao deslocamento do profissional, isso pode ser uma evolução. Trânsito, horário. Então, é claro que tudo isso teremos obstáculos com relação ao jurisdicionado, com relação ao acesso aos meios tecnológicos, mas isso a gente precisa superar. E a gente vai superar gradativamente, mas eu também acho que as audiências virtuais vieram para ficar, não em todos os procedimentos, como a gente tem na advocacia, no tribunal do júri, que ainda nesse contexto, nessa infraestrutura, Ana Paula, eu acredito que seja inviável, até mesmo pela questão dos jurados, da quantidade de testemunhas. Eu acho que não existe infraestrutura para isso e também não existe um procedimento, porque as resoluções do tribunal, no direito penal, o processo penal, a gente costuma ressaltar muito o princípio da legalidade. Então, deveria existir um processo legislativo para inserir as audiências virtuais, seja no campo criminal, seja no campo civil, trabalhista e todos os campos. Mas eu não sou totalmente avessa às audiências virtuais, até mesmo as sustentações orais por videoconferência têm sido bastante produtivas. Então, eu penso que, minha opinião, tá? Minha opinião pessoal, conforme tudo que eu tenho lido, que nesse momento de transição, as audiências virtuais, elas precisam ser facultativas. Concordo, Fernanda, concordo. Entendeu? Eu acho que essa é a minha posição e levando em conta o otimismo, né? Que a gente precisa ter, né? Precisamos ter esse otimismo. Fernanda, nós estamos caminhando para o quarto final, aí os 15 minutos finais do nosso encontro. Tenho muita vontade de falar a todo mundo que está aqui nos assistindo, mas não há tempo para isso, né?
Então, até um ponto que eu me lembrei, que eu também bato muito com os alunos em sala de aula, com as meninas principalmente, né? Estou vendo aqui que a doutora Fernanda Mata, que também é atuante em prerrogativas, né? Sua xará, ela Sim. também, conselheira da seccional, também está aqui nos assistindo. E a Fernanda, já nos encontramos em alguns eventos, e eu sempre fui muito fã do trabalho que se faz no que tange especificamente a comissão de diretoria da mulher na OAB. Marisa Gaudio é uma referência para esse trabalho, né? E muitas vezes eu me deparei, até a Tatiane, que está nos assistindo, já foi minha aluna de pós-graduação, e ela estava na sala, ela vai lembrar bem disso, que eu entrava em sala, a Fernanda falava assim, vocês conhecem a Lei Júlia Matos? Aí, não. Aí tinha uma menina, nessa turma que a Tatiane estava, né, gestante, eu falei assim, você sabe que especificamente você não precisa, né, e até não deve, porque recomendações médicas, passar por aquele raio-x, etc. E conversava, né? Ela virava assim, professora, não. Então aí você fica imaginando, Fernanda, o quanto de trabalho a OAB, prerrogativas vocês têm para fazer com que as pessoas entendam verdadeiramente os direitos que arduamente foram conquistados, né? Nós temos a nossa Laipodina, você vai lembrar também, a Cíntia Lemos, que é a presidente da Comissão de Juizados, e ela sempre brinca dizendo que ela utilizou muito, muito essa prerrogativa, porque ela teve bebê no ano passado e ela brigava no bom sentido, né? Ela lutava, né? Ela conversava, ela dialogava para conseguir as vagas que são, né, teriam que ser garantidas, né, às gestantes dentro dos fóruns, e quanto de resistência se teve nessa caminhada, né? Eu me lembro que quando isso estava mais latente, né, em um evento, eu comentei assim, e os homens também precisam fazer a leitura. Aí um aluno virou e falou assim, mas por quê? Vai ver que vocês nem sabem também que vocês também têm direito à suspensão dos prazos, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errada, por 8 dias, se for o único patrono, né, que estiver na procuração. Bem como as mulheres por 30 dias, se também, né, forem as únicas. E aí você vê, Fernanda, olha que link interessante do que você acabou de falar. Temos que ter um lado positivo. Olha que lado positivo, quantas vezes eu vi na Justiça do Trabalho, nos corredores de Lavradio, mulheres amamentando nos corredores, entre uma urgência e outra. Com alguém do lado, a Cíntia passou por isso, e muitas outras pessoas devem passar por isso, de não ter com quem deixar a criança, não se acostumar e ter que amamentar, e essa loucura toda. Então, como é importante, né, que as pessoas saibam os seus direitos, que as mulheres lactantes, gestantes, consigam entender que elas não precisam passar por aquele raio-x, que elas podem, né, dialogar para conseguir aquele espaço de estacionamento, né, que os homens entendam que eles também podem passar para suas colegas de escritório, para suas colegas essa situação, né, Fernanda? E o que mais você pode me dizer aí sobre esse assunto tão interessante que eu gosto tanto de falar para as minhas alunas, dessa parte dos direitos da mulher? Da mulher advogada, né? Isso. Bom, são direitos que foram incluídos pela lei que ficou conhecida como Lei Júlia Matos, por conta daquele triste episódio. Lei 13.363 de 2016, que garante a gestante, lactante ou adotante direitos inerentes à sua condição temporária. E com relação ao exercício da advocacia, os direitos da advogada gestante, entrada em tribunais sem ser submetida a detectores, reserva de vaga em garagens dos fóruns, que também é muito importante. Muito. A gestante, a lactante e a adotante. Esses direitos, eles perduram durante o estado gravídico ou período de amamentação. E muitas, como você disse, não é uma lei que as advogadas, de uma forma hegemônica, todas têm conhecimento. Então, é importante que a gente transmita, que a gente informe e que a gente fale especificamente disso, né? Produzir conteúdo que
vai transformar a vida das pessoas, nesse caso específico da advocacia, porque a gente fala com relação a temas afetos à advocacia. E aí, para a gente finalizar, que a gente já está indo para o final, eu queria só pedir para você falar sobre alguma lembrança sobre desagravo público, que é um tema extremamente relacionado com a violação de prerrogativas. Verdade, Fernanda. E o que me vem à memória mais rapidamente, assim, foi um fato ocorrido em Duque de Caxias. E na época eu estava, inclusive, trabalhando numa pós-graduação na subseção de Duque de Caxias. E eu não sei se todos vão lembrar da situação daquela advogada na audiência, do juizado. E o desagravo, Fernanda, é um direito da advocacia. E eu acho que pouquíssimas pessoas levam isso a sério. E ainda tem gente que fala assim, olha, tem um desagravo, pode acontecer assim, 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 como aconteceu em Caxias, que a minha mãe esteve presente, infelizmente eu não pude estar. Minha mãe ela é muito atuante, né? Eu tenho muito orgulho disso. Muito. E aí as pessoas falavam assim para mim, mas que besteira, o desagravo, mas para quê? Que besteira. E aí você vê, né? Se a advocacia não se une para que aquilo seja um exemplo que não se repita, né? Para que você realmente não adianta. Me lembra aquele charjão que está acontecendo na pandemia, né? Desculpinha, né? Não adianta, porque senão vão continuar acontecendo as ações, se as reações se fazem necessárias. E aí, Fernanda, eu tenho que voltar um pouquinho lá na primeira gestão do presidente, desculpa, na antiga gestão, né, foi a última do presidente Felipe Santa Cruz, quando o doutor Luciano Bandeira, que hoje é o nosso presidente da OAB, era presidente da Comissão de Prerrogativas. Eu nunca ouvi tanto falar em prerrogativas como nessa época em que o doutor Luciano Bandeira era realmente presidente da comissão. Eu fui aprender o que era prerrogativas, não tenho vergonha nenhuma de falar. Entender um pouco o que era, aprender um pouco com o conhecimento e a divulgação e a importância das prerrogativas. E tenho muito que aprender ainda, Fernanda, muito, né? Esse livrinho que você me presenteou, ele vai ficar no meu computador salvo. Gostaria muito que muitas pessoas recebessem e vissem. Só para vocês terem uma ideia, para quem está nos ouvindo, estamos já aqui passando para os 10 minutos finais, a mulher advogada tem nesse pequeno resumo, desagravo está nesse pequeno resumo, mediação tem nesse pequeno resumo, honorários, né, Fernanda? Que é um assunto de extrema importância, também tem. Eu quero muito aguçar a curiosidade de quem está nos ouvindo, para que eles possam tirar aí, eu não sei quantas folhas tem, eu não estou com ele aberto aqui agora, mas deve ter o quê? Umas 20 e poucas folhas que deve ter? Sim, sim. Não é tão grande, né? Não, ele é bem objetivo, né? Ele é bem didático, ele tem cores para diferenciar os diferentes temas. É bem importante. E bem interessante. E desagravo. Pode falar, Fernanda. Não, eu só ia dizer que também fala sobre desagravo. E assim, desagravo, mediação, honorários, mulher advogada, despacho com magistrado, autos, a parte criminal tem uma parte especial para isso. Então, fica aqui um apelo de professora e de par também, de colega, que façam sim a leitura, tentem entender como funciona. E eu vou dizer uma outra coisa também, eu fiquei encantada com o trabalho que vocês fizeram da Leopoldina. Também fica aqui, eu também tenho guardado à disposição, se algum colega que estiver nos ouvindo não tiver esse trabalho. Foi lindo o trabalho feito. Parabenizo o seu vice-presidente, porque foi muito bonito o trabalho, de muito capricho que foi feito. Fica até a dica, assim, outras subseções, né, outras comissões quiserem fazer. Imagina, temos todos os compiladinhos, que beleza que seria, né, Fernanda? Um trabalho de muito capricho. Então, assim, uma última pergunta, Fernanda, que eu sei que o nosso tempo está acabando e é uma pena, porque está voando o tempo. Eu queria saber como é que foi a atuação da Comissão de Prerrogativas da Leopoldina durante a pandemia, Fernanda. Bom, nós atuamos durante a pandemia. Eu fiquei de sobreaviso. Tivemos uma ocorrência no Hospital Getúlio Vargas, em que a Polícia Militar estava impedindo a advogada de ter acesso ao seu cliente.
ele estava acautelado e hospitalizado. Então, a comissão, ela chamou a comissão seccional e a seccional nos chamou pela questão da localidade e nós atuamos em conjunto. Ela fez um mandado de segurança, obteve acesso ao seu cliente, retornando para o hospital, a Polícia Militar se recusou a cumprir a ordem judicial. Foi o momento que nós tivemos que nos dirigir até o local e fazer valer a decisão, assim como a prerrogativa profissional. E conseguimos êxito. Então, essa foi uma ocorrência, foi bem no meio da pandemia, se eu não me engano, foi em maio, naquele período em que o isolamento social estava muito intenso, mas para garantir os direitos dessa advogada, nós fomos até o Hospital Getúlio Vargas, que fica localizado na Penha, e conseguimos. Ela teve acesso ao seu cliente e resguardamos a confidencialidade, tá? E, desculpa, não, eu tô falando é impossível, né? Parece que a gente está falando com os olhos, né? Será que, Fernanda, que isso também não vem um pouco da falta de preparação desses policiais, do desconhecimento? Será que não pode ser isso também, Fernanda? Sim, com certeza. Por isso que o poder público também precisa ser destinatário do conhecimento sobre prerrogativas, porque é exatamente nesse trato com o poder público que surgem as maiores violações, porque é uma estrutura de poder, né? Então, a doutora Ana Paula pediu para eu contar como, eu vou resumir. Ela entrou com um mandado de segurança requerendo a observância das prerrogativas. O plantão judiciário deferiu esse mandado. Chegamos no hospital, conversamos com o policial, com o diretor do hospital e explicamos a eles que, além de se tratar de uma prerrogativa profissional, nós tínhamos uma decisão judicial, mas felizmente eles entenderam e cumpriram a ordem judicial. Então, realmente é difícil, mas a gente, com garra e através dos instrumentos jurídicos certos, e aí eu preciso só ressaltar o valor jurídico do relatório de violação de prerrogativas do delegado e das delegadas, porque ele tem valor de prova e presunção de legitimidade, conforme o entendimento do STJ. Então, essa é a importância institucional, a força institucional que a gente precisa para lidar com essa estrutura de poder. Parabéns mesmo, Fernanda. Eu fiquei sabendo na época, acompanhei, inclusive o Wagner, presidente lá da subseção de Caxias, também acompanhou, que a delegada, se eu não me engano, era de Caxias, a advogada era de Caxias. Sim, né? de Caxias. Então eu realmente parabenizo, não é à toa que eu digo que você é uma referência na nossa subseção de coragem, de trabalho, de garra, assim como outros profissionais incríveis, né? Acabei de ver aqui a doutora Eline, que também é uma coordenadora atuante, cada qual no seu trabalho, né? No seu quadradinho. A doutora Thalita tem uma descentralização muito grande, ela nos dá autonomia de trabalho, mas, claro, com o sistema presidencialista, com toda a responsabilidade, direcionamento. Estamos caminhando aqui para 1 minuto e meio, Fernanda. Então, nesse momento, eu só tenho que te agradecer a doutora Thalita o espaço e pedir para que sigam as nossas redes sociais. Acabamos de inaugurar um canal do YouTube, em que vamos ter muita informação lá. Acompanhe o Facebook, Instagram da Subseção Leopoldina. A Fernanda está sempre compartilhando, eu também estou sempre compartilhando dos nossos perfis. Essa matéria, inclusive, de Getúlio Vargas, está no Facebook da Subseção Leopoldina, se alguém quiser ver, acompanhar. Até porque aqui tudo é muito real, porque nós temos aí um exemplo muito recente, currículos que não são verdadeiros, histórias que não são verdadeiras, hoje são facilmente derrubadas. Fernanda, a palavra final é sua, por favor. Eu só gostaria mesmo de agradecer, dizer que você, doutora Thalita, são grandes referências para mim na advocacia, na questão pessoal, e eu não tenho palavras para agradecer, eu sempre digo isso. Muito obrigada por me permitir fazer parte desse grande grupo forte. Doutora Eline também é delegada, muito obrigada. E agradecer a toda a Comissão de Prerrogativas, agradecer a todos que dedicaram 1 horinha do seu tempo para nos ouvir.
porque o nosso objetivo é o fortalecimento da advocacia, e agradecer esse projeto, esse espaço, principalmente a OAB Subseção Leopoldina, que faz um trabalho extremamente competente, responsável e brilhante. Obrigada. Obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo. Essa live vai ficar gravada, vai estar no meu perfil e no perfil da doutora Fernanda também. E as informações todas estão no site do TRT, no Facebook da OAB Leopoldina. E muito obrigada, fiquem com Deus, Deus abençoe, um excelente final de semana.